dia, está no ar o Extra Classe TV, o programa do SINTRN em defesa da educação pública. Centenas de aposentados e aposentadas da educação lotaram o auditório Marise Paiva, no SINTRN, para esclarecer dúvidas quanto ao pagamento do rateio dos precatórios do Fundef e celebrar mais essa conquista. O encontro contou com participação da assessoria jurídica do sindicato e foi prestigiado pela governadora Fátima Bezerra, pelo secretário de Educação Getúlio Marques e pelo deputado estadual Francisco do PT. Ainda no clima do Dia do Funcionário Público, que foi celebrado na última sexta-feira, o SINTRN chama a atenção para a situação desses profissionais. O coordenador-geral do SINTRN, professor Rômulo Arnaud, fala agora sobre o tema. Bom dia, Rômulo. Bom dia, Leilton. Bom dia, telespectador. Então, mais uma vez aí, diretamente de Mossoró, hoje nós vamos falar sobre o Dia do Funcionário Público. E aí, Rômulo, esse segmento da categoria dos trabalhadores em educação tem o que comemorar? Leilton, essas datas que a gente chama de comemorativas, elas são importantes, né, para se confraternizar, para comemorar, mas, acima de tudo, para refletir sobre o papel, né, no caso do Dia do Servidor, sobre o papel e a importância do servidor público para o país, para o povo brasileiro. Então, já está dizendo, é um servidor público, ele trabalha para o público e principalmente para o público as pessoas mais pobres, mais simples, que é quem precisa dos serviços públicos. Então, eu diria que nós temos sim o que comemorar, né, especificamente da educação, mesmo em plena pandemia, mesmo tendo um governo que trabalhou, né, incansavelmente contra o serviço público, contra os servidores, ainda assim, nós da educação conseguimos aprovar em 2020 o Fundeb, o novo Fundeb, né, se transformou, está no corpo da lei da Constituição brasileira, mesmo não tendo sido o Fundeb dos sonhos da gente, mas foi um Fundeb com um avanço significativo, e nós temos que comemorar. No caso de nós professores, né, o piso salarial dos professores aqui no Rio Grande do Norte também é outra coisa que deve ser comemorada. Afinal de contas, os princípios básicos da ideia do piso, eles foram mantidos no Rio Grande do Norte, né, mantendo a questão da carreira, da paridade, da integralidade entre ativos e aposentados. Então, isso são coisas que devem ser comemoradas sim, mas é óbvio que também nós tivemos que fazer muita luta para ter essas conquistas garantidas e também teremos que continuar a luta para que venha melhorias tanto para os professores como para os funcionários de escola. Em nível nacional, houve uma série de decepções, né? Os funcionários públicos esperavam, sobretudo os da educação, aí as metas do Plano Nacional da Educação, que acabaram sendo esquecidas, não foi isso, Rômulo? Na verdade, o que aconteceu no Brasil nesses últimos quase 4 anos foi um desmonte do serviço público, né? E um desmonte do Ministério da Educação. Nós tivemos em 4 anos, menos de 4 anos, 5 ministros, né? As comissões dentro do Ministério deixaram praticamente de existir. O Plano Nacional da Educação foi praticamente abandonado, né? As metas que tínhamos aí, por exemplo, a meta 17, né? Que pretendia igualar, ou pretende igualar os salários de professores com a mesma aos demais profissionais com a mesma graduação, e nós não demos nenhum passos nesse sentido, na melhoria da educação como saúde, cortes nas verbas da educação, tanto educação superior como também da educação básica. Então, nós tivemos um governo que provocou o desmonte de uma área muito importante para um país. Não existe país desenvolvido sem educação,
E o que se viu foi um desmonte nessa área, tanto que agora, muito recentemente, né, o governo chegou a anunciar o bloqueio, simplesmente bloqueou o pouco dinheiro que já tinha, Lei, o governo anunciou o bloqueio desse recurso que já era muito pouco. Que, por exemplo, os IEFs era um valor congelado há muitos anos. As universidades ameaçavam parar nos próximos dias, né, por falta de coisas elementares, como papel higiênico, água, enfim, as condições mínimas para existir. Ok, a gente vai para um rápido intervalo, voltamos já com Extra Classe TV. Nota do SINC-RN em defesa dos educadores da rede municipal de Natal. Os educadores de Natal receberam seus contra-cheques sem o reajuste do piso determinado por lei. Também tiveram quase metade dos seus salários confiscados pela prefeitura a título de desconto dos dias parados durante a greve. Ou seja, foram cortados os salários que já estavam cortados. Trata-se de uma forma imoral e repugnante de retaliar os educadores por terem se recusado a aceitar calados a injustiça e a ilegalidade. Como se não bastasse a falta de merenda, de professores e até de gás nas escolas, os professores dos seus filhos estão sob ataque. O prefeito Álvaro Dias elegeu a educação como inimiga e parece ter um prazer sádico em tentar destruir os educadores, mas não conseguirá. O sadismo político do prefeito receberá resposta à altura do SINT-RN. Nas escolas, nas urnas, nas ruas e na justiça. SINT-RN. Estamos de volta com o Extra Classe TV, o programa do SINT-RN em defesa da educação pública. Hoje estamos conversando com o coordenador geral do SINT-RN, o professor Rômulo Arnaud, que está falando aí sobre os funcionários públicos ainda no clima, né, das comemorações do seu dia. Rômulo, falando especificamente dos funcionários e funcionárias da educação, né, eles reclamam muito, né, da diferença que se dá com relação ao corpo docente, aos professores. Algumas conquistas, por exemplo, dos professores acabam não chegando a esse grupo. E aí há uma luta muito grande, né, para que eles sejam alçados à condição também de profissionais da educação. E eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Pois é, dizer que na aprovação, na construção do novo Fundeb, mesmo, como eu disse, o governo federal tendo lutado contra, né, ou tendo feito corpo mole, mas nós conseguimos elevar a subvinculação para pagamento de pessoal, né? Antes era só para professor, agora para técnicos também, a subvinculação que deve chegar a 70%. Então, isso é um marco importante que possibilitará, né, com que a gente possa avançar, inclusive, com os planos de carreira nos estados, no que diz respeito aos técnicos, as pessoas que complementam a educação dentro da escola, né? Desde o vigia, aqui que nós chamamos GNO, GNM, GNS, né? Então, esses técnicos têm um papel importante, eles são trabalhadores em educação, eles fazem parte do processo de ensino-aprendizagem de educação, então eles devem também ser valorizados, ter um plano de carreira específico. E nós, aqui do SINC, a gente já vem há algum tempo trabalhando, né, esse plano de carreira, e a gente espera que nos próximos dias a gente possa ter aprovação. Nós construímos, junto com a equipe do governo, o plano de carreira, apresentamos ao governo, né, temos feito mobilização, e a gente espera que os trabalhadores em educação possam ter, no caso os técnicos, né, possam ter aí o seu plano de carreira a partir do próximo ano. Eu não tenho nenhuma dúvida que é de fundamental importância que eles tenham e que a subvinculação, estando elevada, contemplando tanto professores como técnicos, isso vai, com certeza, ajudar, né, a que a gente possa ter um plano de carreira que esses profissionais sejam melhor valorizados. A gente vê muitos funcionários terceirizados nas escolas, hoje também, né, inclusive nos órgãos centrais da educação. Como é que o SINT avalia isso? Olha, esse processo de terceirização, né, ele é um processo que está acontecendo no país inteiro, em algumas áreas é importante, mas a gente acha que na educação
né? Em algumas áreas tem sua importância, mas na educação acho que a gente precisava, sim, valorizar os profissionais de educação, porque, né, esses profissionais terceirizados, normalmente eles são um serviço precarizado, sem carreira, né, e é preciso entender que as pessoas que trabalham dentro de uma escola, ele é um educador também, né? Então, é preciso a gente valorizar e mais. O processo de terceirização, ele enfraquece, inclusive, a nossa previdência, né? Na medida que os terceirizados, eles vão para o regime geral e não para a nossa previdência própria. Então, isso dificulta, inclusive, o cumprimento das metas, dos salários dos aposentados, porque você tem cada vez mais, aliás, cada vez menos pessoas trabalhando e contribuindo com a previdência própria. Então, nós temos feito pleitos, né, com o governo, junto ao governo, para que a gente possa ter um concurso imediatamente. Inclusive, o governo sinalizou que pretende fazer um concurso nessa área o próximo ano, e a gente espera que isso aconteça e a gente vai ficar atento e cobrando. Então, daqui a praticamente um ano, nós estaremos de novo celebrando o Dia do Servidor e da Servidora Pública. Quais os avanços, Rômulo, que você acredita que podem ser alcançados nesse período, daqui ao próximo 27 de outubro? Quando a gente está falando de serviço público, né, servidor público, nós que somos da educação, é óbvio que a gente faz a fala mais voltada para a educação. Então, eu espero, né, que nos próximos anos a gente não precise fazer greve para ter aquilo que está na lei, que é o piso salarial dos professores, né, que a gente não fique discutindo paridade, integralidade, que, aliás, muitos estados já acabaram com a paridade e a integralidade entre ativos e aposentados, que a gente possa, de fato, ter um plano de carreira dos funcionários com um mecanismo de reposição, né, estabelecido como nós temos o piso salarial. Isso evitará que a cada ano a gente possa tenha que fazer greve para poder ter o direito garantido. Então, eu espero que o servidor público possa ter esses direitos, sim, obviamente associado aí à formação. É necessário passarmos por um processo de formação, tanto os professores como os funcionários de escola, e também, claro, a melhoria das condições de trabalho, né? Você pode ganhar bem, você pode ter uma carreira, ter valorização, mas se o ambiente de trabalho também não for adequado, né? Se a gente não tiver escolas mais adequadas para que a gente possa ter uma relação de ensino-aprendizagem melhor, ainda assim esses professores, né, sofrerão os maus ou o mal ou os males que a nossa profissão existe. Então, a gente espera que a gente possa, nos próximos anos, estar conversando sobre o Dia do Servidor, mas em outro patamar, em outro nível de discussão, né, para a gente avançar mais ainda. Ok, nós conversamos com o coordenador-geral do SINTERN, professor Rômulo Arnaud. Rômulo, muito obrigado por sua participação no Extra Classe TV. Obrigado, Leilton, obrigado, telespectador. Você, servidor público na área da educação, nossos parabéns. Nós sabemos do esforço e da luta de vocês para que a gente possa ter uma educação de qualidade. Então, nossos parabéns, nosso abraço. Os professores e professoras que têm direito ao rateio do Fundef estão na expectativa de receberem os valores nas suas contas bancárias nesta segunda-feira. O compromisso foi assumido e reiterado pela governadora Fátima Bezerra após longa negociação com o SINTERN. O Extra Classe TV de hoje vai ficando por aqui, desejando a todos e a todas uma eleição sem violência, sem intolerância e cheia de paz. Muito obrigado por sua audiência e até o próximo domingo.